a palavra que eu te entreguei é maior do que tudo que te trouxe até aqui. Eu estou aqui quase naufragando, tem água entrando, mas eu vou crer no quê? Eu estou debaixo de uma palavra. Oh glória, essa palavra promete. Então já abra o seu coração para receber da palavra de Deus através da pastora Camila Barros. Amém? Fique até o final do vídeo e receba toda a palavra de Deus, porque uma palavra pode mudar toda a sua história. Amém? Já deixa o seu like, também se inscreva no canal. Vamos à palavra de hoje. Ora, aquilo que Deus já deu, aquilo que nós já estamos liberados para conquistar, para tomar posse, mas que às vezes falta força para fazer, não, porque quem faz é Deus. Esses peixes aí que eles pegaram, e a gente chama da pesca maravilhosa, foi o Senhor que deu ordem a eles. Pedro já havia trabalhado a noite inteira e não havia pegado nada. Mas ele disse, olha, sobre a tua palavra. E aí, o que é a palavra? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus adverte acerca de si própria, que ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus, ela não depende de nós. Somos nós que dependemos da palavra. E aí, pela palavra, ele disse, olha, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe... Antes deles voltarem com o barco para lá, eu tenho para mim que os peixes já estavam onde tinha que estar. Porque a palavra de Deus, ela manifesta aquilo que ela é verbalizada. Então veja, os peixes já estavam determinados. Eles teriam que entrar. O endereço naquela manhã seria a rede de Pedro. Agora, essa parte não cabe a Pedro. Se coubesse, não precisaria de palavra. Ele teria dado continuidade ao seu trabalho e certamente agora não precisaria nem voltar ao mar alto. Já estaria com os peixes do trabalho daquela madrugada. Mas ele não estava. Então agora sobre a palavra manda o peixe. Então guarde isso. É a palavra que traz o peixe. Ele vai sobre uma palavra de Jesus. E aquela palavra lhe dá a garantia de que os peixes vão para a sua rede. Então a palavra, só contextualizando para a gente entender. A palavra traz o peixe. Agora, depende do quanto ele aguenta segurar a rede. Do quanto a estrutura da sua embarcação depende de puxar a rede. Para quê? Para ele simplesmente evidenciar aquilo que Deus já fez. Então entenda, nesse contexto, é Pedro que vai fazer o peixe aparecer? Não. Mas é ele que vai evidenciar aquilo que Deus já fez. Às vezes na nossa vida, essa palavra que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz, ela já deixou absolutamente tudo que diz respeito a nós pronto. Camila, mas por que eu ainda não estou vendo? Porque o de Deus é fazer, mas é de mim e de você o evidenciar aquilo que ele fez. Então quando a gente fala sobre trazer para a superfície, a gente fala sobre o nível de empenho, o nível de envolvimento, o nível de esforço, o nível de medos que Pedro teve que romper ali para conseguir dar continuidade àquilo. Camila, por que você está falando até de medo? Ora, porque a quantidade de peixes que foi para a rede dele começou a comprometer a embarcação, sim ou não? Sim ou não? E aí eu pergunto para você, o que vale mais, a pesca ou o barco? Tem gente aqui que não entendeu, está na dúvida. O que vale mais, irmão? A pesca ou o barco? Ora, o barco. O barco é a ferramenta, o barco é a empresa, o barco é o CNPJ. É pelo barco que passam as notas fiscais. O barco é que corresponde à evidência do que ele é capaz de fazer, se manifesta no barco. Então vou perguntar de novo, o que vale mais, a pesca ou o barco? E aí é muito complicado quando Deus libera sobre a tua vida uma palavra que compromete algo que você considera que vale mais. Então aquela embarcação começa a ficar numa situação muito difícil. O texto diz que o barco quase ia a pique. Quase que ele racha, quase que ele se decompõe, quase que ele naufraga. Isso fala sobre ele ter que puxar a rede, sentir o tranco, fosse por uma engenharia mecânica ou propriamente com seus braços, não importa isso. O que importa é que fala sobre a capacidade e o desafio psicológico. Qual é o maior desafio psicológico de quem recebe de Deus uma palavra? De quem recebe de Deus uma promessa? É ficar no limiar entre creio no que ele me mandou puxar e pego o que ele me deu, ou solto, haja vista que estou comprometendo minha estrutura, minha embarcação. Porque olha a situação dele. Enquanto ele puxa, tentando trazer para a superfície aquilo que a palavra de Deus trouxe para a sua direção, a madeira do barco começa a estalar.
Aí você diz assim, Camila, mas isso não está escrito no texto, mas é o tipo de conjectura lógica que não fere o texto. E por que não? Porque se o texto diz que o barco quase ia a pique, nós sabemos qual é o procedimento de um barco que está para ir a pique. Então a madeira do barco começa a instalar, a água começa a entrar, porque para dizer que está quase indo a pique, esse barco está recebendo uma quantidade expressiva e assustadora de água. Então olha a situação, é impossível que alguém que tem responsabilidade, que alguém que tem consciência daquilo que foi chamado para fazer, não entre naquele ápice daquele momento em crise. Eu não tenho dificuldade nenhuma de vislumbrar Pedro por alguns segundos entrando em crise. Dou continuidade e comprometo a embarcação, ou salvo a embarcação e largo essa rede de peixes aqui. Porém, não eram peixes que ele abriria mão, ele estaria abrindo mão de uma palavra. E uma palavra não passa. Se a questão fosse só peixe, a vida dele não iria acabar por ele não ter pego peixe naquele dia. Pedro era pescador. Complete aí comigo, por favor. Pedro era pescador. Então, sinceramente, você acha que um dia da vida dele, do seu ofício diário, se ele não pescasse, ele ia passar fome? A empresa dele ia quebrar por causa de um dia sem pegar um peixe? Pergunte isso para o mecânico que conserta vários carros, mas fica um dia sem ter carro novo. Pergunte isso para a costureira que faz vestidos de noiva, mas tem dia que não chega nem reparo de bainha. Ela não deixa de ser quem é e fazer o que ela faz por causa de um dia. Então ele poderia continuar sem o peixe. A questão aqui não estava em ter peixes, mas agora em estar debaixo de uma palavra. Vamos caminhar mais um pouco? Quando Jesus chega ao lago de Genezaré, aquela multidão que o seguia, chega com ele ali. Todos eles querem ouvir de Jesus uma palavra. Jesus vai chegar e vai pedir o barco de Simão emprestado, enquanto ele está lá lavando as redes. Aí ele chega, pede o barco dele emprestado. Só que o texto aponta uma característica muito interessante. Diz que logo que Jesus vem chegando, ele vê na praia 2 barcos. Não sou eu que estou inventando isso. O texto faz questão de mostrar que Jesus estava dimensionando 2 barcos ali naquele lugar. O texto faz questão. E o que a Bíblia faz questão de mencionar, a gente não pode desprezar. Chegando Jesus na beira do lago de Genezaré, aquela multidão que o apertava e seguia. Aí o texto vai dizer assim, chegando ele à beira do lago de Genezaré, viu 2 barcos. Tudo que Jesus vê, Jesus considera. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não é testemunha apática de uma situação. Se Jesus vê, ele vai considerar. Lembra quando Agar viu o anjo do Senhor no deserto, e ela disse, eu vi o Deus que me vê. O anjo respondeu também para ela na hora, dizendo, o nome do menino será Ismael, porque o Senhor te ouviu. O que ele está dizendo? Agar, eu não só vejo, eu vejo, ouço. E tudo que vejo e ouço, considero. Quando Deus decide considerar algo, significa que ele vai determinar uma decisão em cima do que ele viu, em cima do que ele ouviu. Então você não pode ignorar a visão panorâmica de Jesus ao chegar no lago de Genezaré. O texto faz questão de apontar essa perspectiva panorâmica dele. Agora vamos comigo. Em quantos barcos ele entrou para pregar? 1 barco. Qual foi o barco que ele dispensou debaixo de uma palavra? O de Pedro. Mas quando ele chegou, o texto considera imediatamente que ele viu 2. Isso fala da sua capacidade panorâmica. Não é porque Jesus deixa um barco protagonizar que ele está deixando de considerar todo o ambiente ao redor. A gente precisa entender isso. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Às vezes Jesus só vai entrar no teu. Às vezes Jesus vai liberar uma palavra sobre o teu. Mas não seja ignorante, me perdoe, mas eu vou falar. Não seja egocentrista, não seja egoísta de achar que porque ele entrou no seu barco, isso é só sobre você. E que porque ele liberou uma palavra no seu barco, isso não envolve a tua família, isso não envolve os teus filhos, isso não envolve os teus negócios, isso não envolve os teus vizinhos, isso não envolve a tua comunidade ao redor de ti. É muito egoísmo uma igreja, uma família que serve ao Senhor, acreditar que se o nome deles está escrito no livro da vida, e se eles estão debaixo de uma promessa e de uma palavra de Deus, isso só diga respeito a eles. Não, tudo que Jesus vê, Jesus considera. Quando Jesus considerou sua casa, ele sabia que ela poderia ser um QG de operações entre o céu e a terra naquela comunidade. Você precisa considerar isso. Considerar o quê? A visão de Jesus. Aí ele chega e aponta só para o barco de Pedro, pede emprestado e o usa. De lá de dentro ele ministra. Aquela manhã, aquela multidão que estava presente. Quando ele termina de ministrar, Pedro já estava praticamente terminando de lavar as redes. Aí ele chega e diz, voltai ao mar alto, lançai as redes para pescar. Então Pedro responde o que lemos. Mestre, ele dá crédito à palavra de Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas. E na versão que mais me agrada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Volta ele ao mar alto, mesmo barco, mesma rede, mesmo mar. Eu tenho uma mensagem antiga nesse texto, mas vou tentar fugir dela, porque não é sobre isso que eu quero falar. Mas vale pincelar. Mesmo barco,
mesma rede, mesmo mar. A gente fica achando que o que vai mudar a nossa vida são métodos novos. Veja, ele está debaixo de uma palavra, mas vai ter que executar um método já conhecido. Inclusive um método muito cansativo. A gente vem para um evento, para uma conferência, para uma noite de domingo como essa, e a gente espera uma revelação nova, uma palavra nova, uma ministração nova, uma unção nova. Por quê? Porque a gente não quer ter que reviver a realidade de uma tentativa frustrada. Então, vamos falar a verdade, acerca de problemas antigos, a gente não quer uma palavra antiga, a gente quer uma palavra nova. Então você sempre fica pensando o quê? Para ter um resultado novo, você também depende de um método novo. Só que Jesus contraria isso completamente. Ele vai trazer um resultado novo com Pedro continuando a usar um método antigo. Porque o segredo do sucesso ministerial, familiar, financeiro, seja qual área que você desejar aplicar o texto sagrado, não está na obtenção do resultado, mas está na obediência ao método. Então Jesus não muda o método. Agora vem cá com inteligência. Vamos prestar atenção aqui. Se Jesus mandasse ele lançar a rede na areia, vinha peixe ou não vinha? Vinha ou não vinha? É Jesus que está mandando. Se ele quiser inaugurar um método novo, ele inaugura, sim ou não? Mas ele não mandou fazer isso. Se ele deixasse o barco na beira da praia, do jeito que estava, e dissesse assim aos peixes: venham do mar e pulem no barco, não precisava nem de rede, eles vinham ou não vinham? O milagre era feito da mesma maneira. E todo mundo ia ficar tão maravilhado quanto, por que não dizer, até mais. Só que veja, isso daqui não é sobre milagre, é sobre chamado. Jesus não foi ali para deslumbrar o povo. Jesus foi ali para chamar Pedro. Com todo respeito, olha para quem está do teu lado, porque agora eu vou começar a falar diretamente com ele, com ela. E diga assim: isso não é espetáculo. Diga, isso é sobre um chamado. Isso é sobre um chamado. Isso não é sobre luzes e palco e performance e seguidores e algoritmo e bombar e fazer e acontecer. Não, isso é sobre um chamado. Vamos falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Jesus não foi ali para deixar o povo maravilhado, mas se deixá-los maravilhados era a consequência do chamado de Pedro, então que assim fosse. Me apresente um milagre que Jesus tenha feito sem ser pedagógico. Eu não encontro. Tanto que quando os fariseus afrontavam ele por ele dizer ser o filho de Deus, e de fato é, eles diziam assim: manda-nos um profeta. Ele disse: profeta não vem mais nenhum, o último foi Jonas e eu não mando mais nenhum para esse lado de cá de vocês. Por quê? Porque isso não é sobre vocês terem que ver para crer. Isso é sobre chamado, é sobre palavra. Quando Jesus foi ali, ele não estava preocupado em alimentar a multidão com peixe. Ele foi ali para buscar aquele que seria o primeiro apóstolo da igreja. Você não tem como chamar alguém de maneira que essa pessoa, para Jesus não serve. Para Jesus não serve. O que é que não serve? Alguém que só deseja segui-lo pelo resultado. O que ele procura para validar o chamado são aquelas pessoas que são obedientes aos métodos. Se for para obter resultado, ele não quer. Se o foco é resultado, ele não te chamou. Se o teu foco é onde você pode chegar, não é com você que ele está falando, porque ele mesmo nunca disse: eu sou a chegada, mas a vida toda deixou claro dizendo: eu sou o caminho. Para Jesus, os meios devem justificar o fim. Ao contrário do que aprendemos no mundo. O que nós aprendemos no mundo? Que dependendo do resultado que você quer obter, que dependendo do lugar que você quer chegar, os fins justificam os... Significa o quê? Que não importa o que você teve que fazer no meio para chegar. Não importa o que você teve que perder, vender, trocar, comprar, passar para chegar. Porque no mundo os fins justificam os... Mas com ele não. Com ele é totalmente ao contrário. Se o meio não justificar, não interessa o fim. E não sou eu que estou dizendo. Marcos 16, 24 em diante. É ele mesmo que vai dizer a seus discípulos, dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, o que é isso? O resultado. Qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim já ganhou. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? Meio, se em troca disso ele perder a sua alma. Fim. Agora vamos interpretar o texto falando rasgado, que até para as crianças de 12 anos entender. O que ele está dizendo é: quem quiser vir para ganhar, quem quiser chegar em mim para ganhar, é perdedor mesmo que chegue.
Mas quem, para chegar, tiver que perder, é ganhador antes de chegar. É vencedor antes da chegada. É isso que ele está dizendo. Chamado tem a ver com obediência aos métodos de Jesus e não a ver com os resultados que ele pode oferecer. Camila, por que a gente está falando de uma palavra dessa no aniversário da igreja? Porque me impressiona. O evangelho, ele tem basicamente duas vertentes. Quantas vertentes? Como qualquer outra ação, causa e efeito. Quais são as duas vertentes? Causa e efeito. Quais são as duas vertentes? Tem um grupo que está envolvido pela causa. Exemplo, apóstolo Paulo. Por esta causa eu me ponho de joelho. Mas tem outros que são como Judas, estão envolvidos pelo efeito. Quando Judas viu que Jesus não era o líder partidário que ele esperava vir para a libertação de Israel do subjugo de Roma, ele traiu Jesus. Ele vendeu a informação de onde Jesus estava e foi considerado filho da perdição. Por quê? Porque para Judas, Jesus era um meio de obter o resultado que ele esperava. Então o que ele vai viver? Frustração, rebelião, possessão. Veja. Judas não ficou possesso pela ausência do resultado. Judas ficou possesso pelo meio que ele quis usar em razão de não ter obtido o resultado que queria. Vou falar de novo porque parece enrolado, mas não é não. Judas não ficou possesso, endemoninhado pela ausência do resultado. Não, ele ficou endemoninhado por não ter conseguido ver em Jesus o meio que ele gostaria para obter o resultado que esperava. Isso que a gente está falando é muito sério. Existem aqueles que virão e se envolverão no evangelho, mas não pela causa, mas pelo efeito que ele produz. E eu não vou ser hipócrita aqui nessa noite de dizer que o evangelho não produz efeito. O que a gente está vendo aqui em Marcos capítulo 5? Causa não, efeito. A pesca maravilhosa não é causa. Quem foi que abriu a igreja da pesca maravilhosa? Quem foi que desenvolveu a ideia e a filosofia da pesca maravilhosa? Aonde a pesca maravilhosa se tornou causa? Aonde ela ganhou seguidores? Não, ela simplesmente foi um efeito. Agora, aonde é a causa? Apostolado de Pedro, chamada de Pedro. Agora eu te pergunto, a causa tem visibilidade na narrativa de Lucas 5? Não tem. Quando você vê efeito, pode ter certeza, ele seria impossível se alguém não estivesse na causa. É por isso que tem gente que quer xingar os crentes tudo e quer botar os pastores tudo na mesma sacola. Porque tem aqueles que recebem e vivem para administrar o efeito, mas eles só vivem debaixo dessa produção por causa dos fiéis que estão envolvidos pela causa. Só que não tem como alterar isso, como qualquer outra circunstância. Evangelho é causa e é efeito. Trigo e joio, o mesmo campo. E é o dono da seara que determina. Então veja, o chamado dele vai nascer na pesca maravilhosa, não por causa do milagre, o efeito, mas porque Jesus está aferindo se ele é obediente ao método. Porque Jesus não quer que estejam envolvidos com ele os que só se atraem pelo efeito. Ele quer com ele os que entram pela causa. Dá uma olhadinha para esse crente, vê se ele tem cara de causa ou de efeito. Pode olhar. Olha, dá uma olhada aí, se é causa ou se é efeito. Vê se ele tem cara de crente de campanha. Campanha, só faz campanha. É bom na campanha, vida devocional não tem. Aí você acha, sou super crente, né? Não, você está envolvido no efeito. A causa não depende de campanha. A causa é viva. A causa é na igreja, fora da igreja, no mercado, na padaria, no shopping, no ônibus, no carro, no aplicativo. A causa é o tempo todo envolvido pela causa e não iludido pelo efeito. Todos os milagres de Jesus comunicavam uma pedagogia, uma instrução, um ensinamento. E o chamado de Pedro não foi diferente. Então ele chega lá, ele vê 2 barcos, usa o de Simão, libera a palavra sobre ele. Simão vai debaixo daquela palavra. Agora veja, Jesus poderia ter incentivado ele, mas por que não incentiva? Haja vista que ele está encontrando um homem de mãos calejadas, coração cansado. Pastor Luiz Eduardo, Jesus está encontrando um homem que trabalhou a noite inteira. Irmão, tu já trabalhou a noite inteira? A noite inteira. E no final você não teve resultado de nada. Imagina você sair para vender um tabuleiro de bolo e não vender uma fatia. Imagina você produzir sacolé e não vender um sacolé. Imagina você abrir a portaria lá do seu negócio. Rapaz, você passar 12 horas de expediente e não entrar ninguém. É cansativo. Por quê? Porque não mexe só com o seu físico, mexe também com o seu emocional. Será que eu estou investindo na coisa certa? Por que eu gastei tanto tempo nisso? E etc, etc, e etc. Imagina.
você se disponibilizar para cumprir o ID. Aí você diz, serei ministro integral, e passar 30 dias e ninguém te ligar. Imagina, Deus mandar você abrir uma igreja e você está fazendo culto 3 vezes por semana. Teu pastor te abençoou, te liberou, mas nas 3 semanas não salvou nenhuma alma. Não, imagina. Fala a verdade, se você não ia titubear na palavra. Jesus poderia ter incentivado Pedro, que é o tipo de coisa que a gente faz quando manda alguém repetir um método antigo. Quando você quer que alguém faça o que essa pessoa já fez várias vezes, mas não obteve resultado, é só você lembrar de como você educa os seus filhos. Você entrega junto com um método, um incentivo. Vai porque agora vai dar certo. Vai porque agora você vai ver tal e tal coisa. Só que você não vê isso em Jesus para Pedro. Ele só diz assim, voltai. E isso aqui já é conflitante, tá? Porque quando você espera de Deus uma chamada, uma promessa, uma virada, você nunca espera que a palavra de direcionamento que vai sair da boca de Jesus comece com volta. Você não quer voltar, você quer vai. Você quer o Deus de Abraão. Vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Aí olha a palavra como começa, voltai. Ah, gente, já desanima aqui, fala aí. Já desanima aqui. Voltai ao mar alto e lançai. O Senhor trouxe uma rede nova? Não. Inclusive nós vamos usar essa que vocês acabaram de limpar. Voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Fala a verdade. Não é incentivador. É como se você estivesse vivendo os piores dias do seu casamento e você viesse para esse culto virado no jejum, dizendo assim, hoje Deus vai dar um ultimato. E Deus diz assim, volta para o mesmo marido. E por um tempo ele ainda vai continuar do mesmo jeito. E tu vai continuar fazendo a mesma... Ah, te desanima. Não vem dar uma de super crente, não. Você que tem um problema lá na tua empresa, ou lá na igreja onde você serve, aí você chega aqui nesse culto, você quer colocar Deus para te dar um ultimato. Ora, se ele tem o poder de decidir minha vida, tem gente que vem aqui hoje, vou falar rasgado. Tem alguém lá embaixo que está dizendo assim, ó, eu não posso aparecer no vídeo não, porque tem culto na minha igreja, mas eu vim aqui. E a pessoa está assim, mas Deus sabe. Eu fui lá porque eu precisava de uma resposta e precisava de um terreno que a palavra aí estivesse liberada sem inclinação, por causa do problema que eu estou vivendo lá. E você disse assim, hoje eu vou para aquele culto, porque Deus vai dizer se eu continuo liderando aquele departamento ou se eu entrego ele antes de fechar o ano. Aí Deus te trouxe hoje aqui e ele está dizendo, volta para aquele mesmo departamento, continua cuidando daquelas mesmas ovelhas, segurando aquela mesma rede, porque eu não vou mudar o método, eu vou mudar o resultado mediante a tua obediência e a tua motivação. Completa aí pra mim, por favor, a tua motivação. Diga aí, a tua. Bata no peito e diga, a minha motivação. Não pode olhar o resultado, porque se você fizer pelo que você vai ganhar, isso compromete seu chamado. Aí veja, Jesus não diz pra Pedro, vai porque agora você vai pegar peixe, meu filho. Jesus não diz pra ele. Jesus não diz assim pra ele, vai que agora vai ver. Tu vai ver peixe igual tu nunca viu na tua vida. Mano, Jesus sabe do resultado, mas não vai falar, porque ele não quer que a motivação... Me ajuda aí que vai engrossar, para ajudar eles a descer. Mas vem com fúria. Vem igual um mar bravio. Jesus está dizendo, tenho promessas, palavras que eu te entreguei, mas que eu não te permiti dimensionar o resultado. Porque eu não vim chamar um mercenário. Eu não vim chamar um filho mimado. Eu não vim chamar alguém que não tem prazer na minha lei. Eu não vim chamar alguém para ser filho da perdição, como foi Judas, não. Ele está dizendo, eu vim chamar alguém que vai purificar as saídas do coração. Eu vim chamar alguém que vai me obedecer incondicionalmente. Eu vim chamar alguém que não vai pensar no fim para me obedecer no meio. Eu vim chamar alguém cuja alegria dos seus dias é saber que estão obedecendo a minha palavra. Eu vim chamar alguém cuja alegria dos seus dias é se submeter ao meu comando. Ele podia ter animado Pedro, mas ele não animou. Ele só disse, volta e faz de novo. Existem avanços no teu ministério, na tua empresa, na tua família, naquilo que corresponde ao chamado que Deus te entregou, que não está guardado num vai, mas está guardado num voltai. Em Gênesis, no capítulo 16, Agar sai fugida da casa de Sara e Abraão, porque Sara, sua senhora, lhe espizinhava muito. Pode sentar que eu ainda vou pregar mais uns 20 minutos.
Ela espezinhava Agar. E Agar, não sabendo lidar com aquela situação, foge e vai para o deserto de Sur, que significa muro. Aí quando ela pensa que vai morrer, porque saiu errante, não tinha um plano de fuga. Quando a gente sai desesperado, a gente não faz plano. Aí ela está lá naquele deserto, sem água, sem nada, achando que vai morrer, grávida de um filho de Abraão. Aí o Senhor aparece para ela, é aquele episódio do El Roi, viu Deus que me vê. E é interessante porque o anjo, diz assim o texto, ele pergunta a Agar desde o céu e lhe diz: veio de onde? Vai para onde, Agar? Ele está dizendo para ela: Agar, você vai para onde? Você está sem direção. Completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Essa palavra do anjo significa que ele está perguntando para ela: Agar, você não está percebendo que você está sem? Para onde? Aí, olha a direção. O anjo dá para ela uma palavra e ele diz assim, ó: o filho que você carrega no seu ventre, ele é uma nação. Vale aqui abrir o parênteses. Tem nível de perseguição que é tão acirrado contra você e você se vê tão pequeno, tão escravo na casa, como era o caso de Agar, que você não entende, meu Deus, por que eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha? E o Senhor está dizendo, porque você não carrega um feto, você carrega uma geração. O que você carrega é muito grande, vai parar além de você. Aí veja, ele diz, ele dá o plano todo da vida dela. O que você carrega é uma geração. E eu vou ser com ele, é um homem, o nome dele será Ismael, que significa o Senhor ouve. E eu vou ser com a sua descendência, por causa da aliança que eu fiz com Abraão. Ele vai lhe dar várias garantias. Complete aí, por favor. Ele vai lhe dar várias. Em Gênesis 21, Deus cumpre todas. Só que em Gênesis 16, quando ela está em fuga, o Senhor diz assim para ela: a direção que ele vai dar para destravar a vida dela, porque ela inicia toda a trajetória como escrava, mas termina como livre. E ela vai embora com o filho dela, que pertencia a Abraão e Sara. Mas Deus não racha a família. Aí veja, a direção que vai destravar a vida de Agar é essa daqui, ó. Volta para onde? Para onde? De onde você veio? Para casa da tua senhora Sara. E faz o quê? Se humilha na mão dela. Aí eu te pergunto, quem é que quer receber uma direção dessa? Uma direção de alguém que está fugindo, desesperado. Tudo que você quer ouvir de Deus é o quê? Um vai. Sim ou não? Aí Deus diz o que para ela? Volta. Eu tenho uma filosofia desde o dia que eu li esse texto. Aprendo isso com Agar, aprendo isso com Pedro. O que, Camila? Com Deus, o importante é você ter uma direção. E com Deus, debaixo de uma direção, até voltando, você avança. Você cresce, você prospera. Ele disse, volta, e ela voltou. E foi nessa volta que a vida dela mudou. Foi nessa volta que a vida dela mudou. Quando Elias não suportava mais o peso e a responsabilidade de ser o maior profeta de Israel em seus dias, ele disse, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está dizendo? Me recolhe aqui e agora. Dá fim nisso aqui e agora. Elias não quer de Deus volta. Ele está dizendo, dá fim aqui agora. É isso que ele está dizendo. Só que olha como Deus responde ele. Volta pelo caminho que tu vieste e unge Eliseu em teu lugar. O que ele está dizendo? Nem toda direção que te leva a um resultado de sucesso está no vai. Algumas das maiores estão na capacidade, na maturidade, não que você tem de ir, mas de reconhecer que você precisa voltar. Pedro volta, lança a rede. Quando ele lança a rede, irmão, o tranco do barco é tão forte que começa tudo aquilo que falamos no início. Começa a declinar, madeira começa a estalar. Isso fala sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu chamado. É quando para fazer cumprir, ou melhor, fazer não. É quando para viver o cumprimento do que Deus falou, a sua estrutura fica abalada. Você diz assim, se eu estou debaixo de uma palavra, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Se o que eu fiz para obedecer a palavra, por que agora eu estou tomando remédio controlado? Se o que eu fiz foi em obediência ao que Deus me mandou, por que agora parece que a minha casa vai submergir? Se o que eu fiz foi em obediência à palavra, por que ninguém vê Deus nas minhas decisões? Porque no caso aqui não fala, mas no caso da nossa vida, não é difícil imaginar a gente vivendo o cumprimento de uma palavra e enquanto a pessoa está vendo o nosso barco naufragar, a água entrar, a madeira está lá, alguém dizer, larga essa rede, porque está comprometendo a estrutura. Vou falar a verdade, tem gente que não recebeu a palavra que a gente recebeu, mas está conosco na embarcação que foi autorizada a receber. Só que quando essa pessoa vê a nossa estrutura falhando, vê a nossa saúde se esvaindo, eles normalmente não dizem continua, para preservação da nossa estrutura.
estrutura. Não é maldade, é preservação. Eles dizem o quê? Larga essa igreja, entrega esse cargo, devolve esse departamento, abandona esse ministério. Só que Deus está dizendo, você sabe qual foi a palavra que eu te entreguei. A palavra que eu te entreguei não foi solta, mas tem gente que vai estar contigo que não vai dar conta de segurar o tranco do barco. Só que Deus te trouxe hoje aqui. Camila, com quem que ele está falando? Com quem já está há alguns dias com a estrutura abalada. Tem homens e mulheres de Deus aqui nesta noite que você mesmo já chegou num ponto que você diz assim, não é possível que eu estou na direção de Deus. Antes dessa palavra eu não tomava remédio. Antes dessa palavra a embarcação não instalava. Antes disso eu tinha amigo. Só que parece que eu vejo por que Jesus entrou no barco de Pedro. Primeiro, porque o chamado era para ele. Olha para mim. Quando o chamado for seu, não espere de quem não for chamado o comportamento que Deus só exige de você. Tem coisa que há sobre a tua vida uma unção. Tem coisa que há sobre a tua vida uma palavra que Deus não ungiu às vezes, nem o teu cônjuge, para estar debaixo daquela palavra. Camila, o que isso significa? Que a gente não está no mesmo barco? Não. Deus está dizendo, pode estar todo mundo no mesmo barco, mas você não pode esperar de ninguém um comportamento que sua unção te habilita a ser. Que sua unção te... Ei, vamos falar a verdade. Tem chamados, ministérios, vidas, pessoas que a gente fica olhando de longe e a gente diz assim, mano, como é que aguenta? Como é que aguenta? Como é que aguenta virar plantão? Como é que aguenta ir pro trabalho? Como é que aguenta atender agenda? Tem gente que vai ver, você olha para a família do pastor, você diz, como é que aguenta? Aí depois quer peitar, vou falar. Depois quer peitar e dizer, fulano é homem que nem eu, com todo respeito, né não? Respeita a unção de quem foi chamado para suportar coisas das quais outros não foram. Isso aqui tem a ver com chamado. Ou você acredita nisso, ou não acredita em mais nada. Olha para mim. Pare de deixar com que o despreparo de quem não está debaixo da mesma palavra que você recebeu faça você se sentir uma vítima. Agora, o que nós estamos pregando aqui nessa noite como alerta? Porque Deus trouxe ministérios hoje aqui. Alguém está dizendo, eu vim como pessoa. Deus está dizendo, você não é uma pessoa. Quando eu olhei teu barco, eu vi tua comunidade inteira. Quando eu chamei você, eu chamei teu DNA. Quando eu chamei você, eu vi teu sangue. Você acha que só você entregou a tua vida para Jesus? Alguém olhou para você e disse, ah lá, uma pessoa se convertendo. Deus disse, uma pessoa não, uma geração, um DNA, uma hereditariedade. Mas o testemunho é seu. E aí nesse processo, para que você tome posse do que a palavra de Deus já te entregou, escute isso, vão haver no caminho pessoas que não compreendem como você aguenta. E elas não vão te fortalecer, porque quem te ama não te oprime. Quem te ama quer te dar alívio, escuta. Então quando elas dizem assim, para, deixa, elas não estão falando isso porque não acreditam nas promessas, mas porque elas não conseguem ver a capacidade de que você possa continuar diante das circunstâncias. Você está compreendendo? Qual é o problema disso? Nenhum, porque a tua unção te habilita. Só que o problema é quando você, ungido, se vitima. Aí você diz assim, realmente ninguém aguenta isso que eu estou aguentando não. Realmente eu não tinha que estar passando por isso não. Realmente. E ainda tem aqueles que vêm cheios de filosofia, dizendo assim, Jesus já pagou o preço. O sacrifício já foi feito. Só que ele não sabe qual é a palavra, qual foi a unção, qual é o chamado. E na tentativa de te ajudar, eles vão colocando em você uma consolação desnecessária. Porque a unção te habilita para aguentar o tranco. A unção te habilita para ouvir o estalo da embarcação. E enquanto alguém diz assim, solta a rede, o chefe diz, segura. Por quê? Porque tá, eu tô aqui quase naufragando, tem água entrando, mas eu vou crer no quê? Eu estou debaixo de uma palavra. Ele sustenta. Você deve sustentar. E o problema da vitimização é isso. Você quer ver? Eu amo o testemunho de Davi. Pecador, vacilou feio, de tal forma que Deus lhe trouxe uma sentença, cumprindo uma coisa terrível através da vida de um filho, a saber, Absalão, que disputou o trono do próprio pai, desejando até a morte do próprio pai. Se liga nisso aqui. No dia que ele foi para essa disputa e que ele decidiu assentar-se no trono de Davi, Davi saiu fugido porque não ia matar o próprio filho. Aí quando ele vai rindo, alguns que restaram da casa de Saul viram ele passando coberto de vergonha por causa da rebelião de Absalão, que disputava o poder do seu trono. Olha para mim, não abra mão do que é seu, mesmo que a cadeira que é sua ocupe outro lugar, porque é sobre a unção que você recebeu.
Aí Davi vai passando. Quando esse povo da família de Saul vê ele passando e nutre a vingança e o ódio de perceber que Saul foi rejeitado e que Davi foi posto por Deus em seu lugar, esse homem começa a pegar um monte de pedra, meu irmão, e começa a apedrejar o rei Davi. E taca a pedra e chama ele de cachorro. Chama ele de palavras de baixo calão. Rapaz, eu estou falando do maior rei que Israel já viu. Eu estou falando não só de um rei, mas de um guerreiro temido entre os generais e os exércitos. E esse homem, quando vê Davi nessa travessia, começa a tacar pedra, seu cão morto, seu desgraçado, seu e taca pedra. Aí um dos valentes de Davi tira a espada da bainha para defendê-lo, para poupá-lo. Olha para teu irmão e diga assim: a minha unção me habilita para tudo, dentro do chamado. Diga assim: até para ser atacado. Aí um dos valentes de Davi tira a espada da bainha e diz: quem é esse cão? Pensa que é para falar assim com o ungido do Senhor, meu Senhor? Fala assim bem para Davi: eu vou arrancar a cabeça dele agora. Aí Davi diz: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Guarda a tua espada, porque se Deus disse amaldiçoa Davi, deixa tacar pedra. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não vou deixar de ser quem Deus me chamou para ser, por causa das pedras, das casas, dos parentes de Saul. Eu vou passar o que eu tiver que passar. Olha com carinho para quem está do teu lado, para poder repreender o espírito de vitimização que está querendo te pegar no processo. Olha para alguém aí agora e diga assim para essa pessoa: não fica com peninha de mim não. Você não falou, não fala. Não fica, fala aí. Fica com peninha de mim não. Não fica não, porque a minha unção me habilita para tudo, até para passar esse processo, até para passar essa situação. Se mete nisso não. Olha para alguém aí e diz: não me defende não. Fala assim para ele ou para ela: não vai bater a boca na internet por causa de mim não. A unção te habilita, a palavra te sustenta. Mas quem só está nela pelo efeito não vai entender como você aguenta essa causa. Então calma. Quando ele lança a rede debaixo da palavra, o primeiro tranco quem recebe é o barco de Pedro, porque é ele que pega aquele cardume exagerado. Mas por que te atacam tanto? Olha para quem está do teu lado e diga assim: porque o sinal foi exagerado. Eu não programei dizer isso, mas Deus está mandando dizer a alguns escolhidos aqui: eu vou exagerar na tua chamada. E quando você pensar que maravilha, Ele está dizendo: isso é só o sinal. Isso é só o sinal do quanto eu ainda vou fazer na tua caminhada. Lançou a rede, quando puxou o tranco, a água começa a entrar e o texto diz que o barco quase vai a pique. Abra a tua boca bem forte comigo e diga: quase. Bora, diga: quase. Quase. Toda vez que você estiver na maior virada do teu ministério, da tua vida, você vai passar por um quase. É difícil encontrar o testemunho de alguém que escolheu que não tem um quase. Então, irmãos, naquele dia eu quase morri. Não, irmãos, naquele dia eu quase perdi tudo. Eu quase isso, quase aquilo. Tem alguém que está aqui dizendo assim: Camila, eu estou sentindo ânsias de morte. O Senhor está dizendo: quando esse período passar, você vai dizer: eu quase morri. Mas quem está debaixo de uma palavra não naufraga. Por quê? Porque a palavra sustenta. Você lembra quando Jesus foi encontrar com os discípulos depois e veio andando sobre as águas? Quem lembra desse episódio? Jesus anda sobre as águas, está na epígrafe do texto. Alguém aqui sabe que Jesus já andou sobre as águas? Então pronto. Nesse episódio de Jesus andando sobre as águas, os discípulos ficam apavorados. Uma tempestade cerca o barco. O texto diz que as ondas açoitavam a embarcação e o vento fazia barulho. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Aí olha que interessante. Pedro olha de longe, os discípulos veem ele vindo e tomam um susto. João escreve que eles gritam dizendo: ai, é um fantasma! Só Jesus na vida dos crentes, né? É um fantasma! Aí Jesus diz assim: filhos, não temam, sou eu. Pedro vai abrir a boca e vai dizer assim: se és tu mesmo, que não está vendo, mas está ouvindo. Ele vai usar a mesma expressão verbal de Lucas 5. Manda-me ter contigo. E por que é a mesma expressão verbal? Se fosse só uma ordem, outras palavras no grego poderiam ser utilizadas.
Mas a palavra que foi utilizada tem sua raiz etimológica e intencional o desejo de dizer, libera. Porque ele já sabia. Se ele liberar, tudo acontece. Aí olha o que ele diz. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí a epígrafe do texto diz assim, Pedro andou sobre as águas. Mas se a gente fosse traduzir do jeito que está escrito, sabe como deveríamos escrever? Pedro andou sobre a... Porque ele sabia. Basta uma... Deus está dizendo para quem está aqui. Seu chamado tem a potência que você dá à palavra que eu te entreguei. Quanto você acredita nela? Camila, mas é que eu ainda estou esperando Deus fazer algumas coisas. Olha para mim. Deus está dizendo, e se eu te disser que a minha parte eu já fiz tudo? Só falta a tua. Qual? Evidenciar o que eu já realizei. O difícil não era crer que na rede tinha peixe. Ele sabia que tinha, sim ou não? Qual que é o difícil ali? Trazer os peixes para... Quem lembra da palavra? Trazer os peixes para... Deus está dizendo, não é o meu chamado que dói. É a sua dificuldade de ter coragem para evidenciar o que eu já fiz. Você gasta mais energia para fugir do que eu te dei do que para puxar o que eu já te entreguei. Deus está dizendo por esses dias, e foi por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque a palavra de ordem nessa noite é, por estes dias, você vai trazer para a superfície. O que isso significa? Você não vai só crer que tem o que Deus te deu, mas você vai ter condições de evidenciar, de mostrar. Vai sair das águas. Vai sair do oculto. Ei, pode crescer porque essa palavra é profética. Assim diz o Senhor, eu vou tirar das águas. Eu vou mudar o seu entendimento. E ao invés de dividir as suas forças entre ir e desistir, o que você vai ter que fazer é, debaixo de uma palavra, a embarcação vem em segundo plano. Primeiro vem a palavra. Puxa a rede, Pedro. E ele puxa. E ele puxa. Deus está dizendo, por estes dias, por estes dias, você vai ter que entender que a palavra que eu te entreguei é maior do que tudo que te trouxe até aqui. O que isso significa? Camila, quando é que o medo vai embora? Quando você não tem mais medo de perder nada. Olha pra mim. Dê a embarcação como perdida e você vai ter força para puxar a rede. Sabe o que Deus está dizendo? O barco vai continuar estalando enquanto você achar que ele vale mais do que o que eu te disse. A água e o medo de naufragar vai continuar entrando enquanto você achar que tuas posses, teu status, teus arrobas, teus patrocínios são maiores do que aquilo que eu te entreguei. Deus está dizendo, entrega para mim e você vai ter a força que precisa para continuar caminhando sobre a minha palavra. Bota a mão no teu coração aí agora, bota a mão no teu coração, curva a tua cabeça e comece a dizer, Deus, me dá força, Senhor, para entregar tudo, para entregar tudo, para entregar tudo. Me dá força, Senhor. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero ter medo de perder o que me trouxe até aqui. Por quê? Porque Tu estás me levando para um novo nível.